Olá, meu nome é Edilson e eu estou aqui para apresentar o trabalho de conclusão do curso de Engenharia de Produção realizado na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Nós, alunos do Polo de Arujá e demais regiões, trazemos como tema implantação de controle de qualidade de soldas em chapas e perfis por centelhamento. Como mencionado, esta apresentação visa apresentar o trabalho de conclusão de curso para obtenção de título de bacharel em Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E temos como os integrantes do grupo Cleverson Nepomuceno, Edson Aparecido da Silva Vieira, eu, Edilson da Silva Vieira, Juliana Aparecida dos Santos Simões e Fabiana da Silva Pupato. Nós integramos a turma 5 do TCC 410, integrantes no curso no ano de 2018, na turma 1. A área de concentração, Engenharia de Produção. E tivemos como orientadora do nosso trabalho de conclusão de curso, Giovana Alves de Paiva Zanqueta. Introdução. O processo de soldagem por centelhamento trata-se de um processo pouco conhecido, mas de grande aplicabilidade, onde, inicialmente, as peças a serem soldadas são unidas sem que as superfícies entrem em contato umas com as outras. Quando a energia elétrica é acionada, as peças são aproximadas e afastadas em velocidade constante, o que provoca um arco elétrico, formando uma corrente elétrica que causa o aquecimento resistível de ambas as superfícies das peças, atingindo o ponto de fusão do aço. Inicialmente, apenas alguns pontos entram em contato e são capazes de fundir-se devido à ação das faíscas. Novos pontos tocam-se e, à medida que os anteriores átomos de carbono são vaporizados, a poça de fusão se espalha e solda toda a superfície da junta. Sobre essa temática, apresentaremos as ações adotadas para a implantação piloto desse processo de soldagem, voltado principalmente para se ter um controle de qualidade, visando evidenciar que tal processo pode ser rentável e resolutivo para o problema detectado no processo de soldagem de perfis e chapas. Bom, esse trabalho se deu através do contato de um dos nossos integrantes, o Cleverson, com o pessoal do Departamento da Qualidade do Dique Seco, localizado na cidade de Santos, São Paulo, em que evidenciou-se haver uma deficiência no processo de soldagem atual, a solda SMAW, conhecida como eletrodo revestido, onde, durante o processo, as chapas e perfis soldados frequentemente apresentavam trincas ou descontinuidades internas superficiais, o que ocasionava a reprovação das juntas soldadas durante o processo de ensaio não destrutivo por ultrassom. Isso nos gerou uma pergunta: poderíamos então resolver esse problema garantindo o seu perfeito controle utilizando um processo de soldagem diferente? O que nos fez voltar nossa atenção imediatamente para o processo de soldagem por centelhamento, ou comumente conhecido por flash welds, FW. Objetivos. Objetivo geral.
analisar uma metodologia de controle de qualidade das soldas flash bolt e estudá-las no processo de soldagem de chapas grossas e perfis metálicos, visando a redução de falhas de descontinuidades encontradas nos processos de soldagem atual, sendo elas eletrodo revestido SMAW e Metal Inert Gas, conhecida como solda MIG. Objetivo específico: buscou-se realizar visita técnica no dique seco do Complexo Portuário de Santos, analisar práticas e processos de execução das juntas soldadas, estudar a metodologia de controle de qualidade aplicadas nas soldas atualmente, estudar a possibilidade de testar uma nova metodologia que será proposta para o controle da qualidade das juntas soldadas, criar um procedimento operacional para o controle de qualidade das soldas no novo processo. Capítulo 1. Revisão bibliográfica. Ao analisarmos o processo de soldagem SMAW atual, também conhecida como soldagem manual a arco elétrico MMA, que é um processo manual de soldagem realizado com o calor de um arco elétrico mantido entre a extremidade de um eletrodo metálico revestido. Confirmamos que esta qualidade está abaixo das expectativas e boas práticas de qualidade, pois identificamos uma série de descontinuidades apresentadas nos relatórios de controle de qualidade. Além de controlar a qualidade e garantir a eficácia do processo, o objetivo é melhorar e reduzir as reprovações no processo de ultrassom e END, conhecido como método de caracterização da espessura ou da estrutura interna de uma amostra por meio de ondas sonoras de alta frequência. Analisaremos também os prós e os contras da implementação deste novo processo de soldagem e controle de qualidade das juntas soldadas. Dizemos também que, segundo Jacob, esse problema é grave e pode surgir dentro da fonte, ou seja, ficar invisível, contendo respingos nítidos de má qualidade, como ilustrados na figura 1. Onde também podemos visualizar na figura 2 a porosidade, que são os poros criados por espaços vazios onde a solda não tem resistência, ou seja, a seção transversal da garganta efetiva da solda é menor do que aparenta nas inclusões de escória, que quando a escória gerada pelo fluxo do núcleo de arame se funde, é aprisionado dentro da solda, como na figura 3 mostra. Olá pessoal, tudo bem? Sou a Juliana do Polo de Sarapuí e estou aqui para explicar para vocês a metodologia do nosso trabalho de CCC.
O tema do nosso trabalho é implantação de controle de soldas de chapas e perfis por centelhamento. No estudo de nossa metodologia, chegamos à conclusão que é um processo pouco conhecido, mas, porém, de muita qualidade. Com a temática de implantação de controle de qualidade de soldas, de chapas e perfis por centelhamento, se classifica como um processo pouco conhecido, mas comprovado que é de grande aplicabilidade, onde as peças a serem soldadas são reunidas sem que suas superfícies entrem em contato uma com as outras. De acordo com nossos estudos, o presente trabalho foi elaborado seguindo as seguintes etapas: delineamento de pesquisa, definição de objetivos, ou seja, atingindo as expectativas de todas as peças soldadas, desenvolvimento de hipóteses e com o intuito de realizar o levantamento bibliográfico. Sendo assim, o trabalho foi pautado no conhecimento científico dos autores, com o objetivo de fundamentá-lo, ao ponto de vista dos procedimentos técnicos. Utilizou-se pesquisa bibliográfica, a partir de livros e artigos científicos, dissertações e teses. Para o estudo de caso do ponto de vista de seu objetivo é exploratório, e o tipo de abordagem mais adequado para atingir os objetivos da investigação é o quantitativo. A temática que se classifica como processo pouco conhecido, mas de grande aplicabilidade, onde inicialmente as peças a serem soldadas são reunidas sem que as suas superfícies entrem em contato uma com as outras. Nessa etapa, as unidades de análise foram definidas como fenômeno que se modificou e modernizou as estruturas das peças. Trazendo para o nosso projeto, no primeiro momento, o delineamento de pesquisa. Olá, me chamo Edson Aparecido da Silva Vieira, faço parte do curso de Engenharia da Produção da Universidade do Estado de São Paulo, a Univesp, faço parte do grupo 5 de 2018. Vou abordar a respeito do tópico 3, a respeito das discussões. Bem, ao longo da nossa pesquisa, nos deparamos com algumas dificuldades, visto que a literatura existente para esse assunto é um tanto que escassa. Portanto, tivemos muito trabalho em traduzir textos de literaturas do inglês e trazer para a nossa realidade. Algumas literaturas, como Resistance Welding Application and Controls, ainda utilizam unidades pouco usuais, como libras e polegadas. No entanto, isso não foi um empecilho para o nosso grupo. Iniciamos nosso trabalho com uma reunião geral entre todos os integrantes, onde traçamos uma linha de pesquisa e decidimos que iniciaríamos com o levantamento de dados em campo. Para isso, fomos até o dique seco, onde analisamos os processos de fabricação e tomamos nota de tudo aquilo que foram vistos, como o tempo de soldagem, preparo das peças, limpeza, biselamento, preparo das juntas, amperagem das máquinas, qualidade dos equipamentos, capacitação dos soldadores, ambiente, tratamento dos eletrodos, acondicionamento
dos mesmos em cochichos para manter sua temperatura, entre outros. Verificamos também documentos como EPS, RQPS, CQS, para garantirmos que os processos estavam sendo executados por profissionais qualificados e com documentos atualizados. Certificamos-nos que os parâmetros de soldagem estavam condizentes com esses documentos. EPS, especificação, procedimento de soldagem. Para que eximíssemos ao máximo que o problema verificado se tratava estritamente de processos inadequados e não de execução inadequada. Tomamos 5 corpos de prova para cada espessura de chapa a ser testada para cada processo e colocamos ambos os processos em execução simultâneos, no mesmo ambiente. Esses corpos de prova foram submetidos a inspeções por US, ultrassom, seguindo as normas ABNT NBR 6002 e ABNT NBR 16196. Ensaios não destrutivos. Após a inspeção, tabelamos os resultados conforme as tabelas abaixo, tabela 1 e tabela 2. Tabela 1, dados de ultrassom dos corpos de prova soldados por processo SMAW, eletrodo, onde essa tabela consta a espessura da chapa, comprimento da solda, as amostras, o processo utilizado e a quantidade de aprovação. E a tabela 2, temos dados de ultrassom em corpos de prova soldados por processo FW, Flash Welding. Essa tabela é composta também pela informação de espessura da chapa, comprimento de solda, quantidade de amostra, processo utilizado e a quantidade de aprovação. Esse é o capítulo 3 do nosso trabalho. Olá, sou Cleverson Nepomuceno, RA 180-316 e vou fazer a apresentação do nosso TCC no capítulo 4, onde tratamos das conclusões e considerações finais. Passando rapidamente pelo nosso trabalho, ele se trata de um trabalho de implantação do sistema de qualidade em soldas de chapas e perfis soldados por centelhamento. O que nos levou a fazer um trabalho com esse tema? Um amigo pessoal me comunicou que estava passando por algum problema na qualidade da solda que ele vinha monitorando, por ele ser inspetor de solda no Dique Seco, em Santos. Ele estava passando por alguns problemas, dentre eles inclusão de escória, poro e trincas subsuperficiais nas peças que ele estava analisando. E isso aí nos acendeu uma oportunidade de fazermos nosso trabalho tentando buscar a resolução desse problema. E o que nos trouxe bastante alegria, porque nós encontramos uma solução a qual agradou demais a diretoria, agradou demais o departamento da qualidade da empresa e agradou demais o nosso grupo, pois estávamos buscando a resolução desses problemas de trincas, de inclusão de escória e poros. E isso daí nos trouxe bastante entendimento com relação ao procedimento de soldagem.
Nas considerações finais, nós utilizamos normas, livros, documentos técnicos que foram analisados para melhor entendimento sobre o assunto e para podermos formatar uma linha de estudo e análise de causa embasada em dados técnicos para o controle da qualidade das soldas através do processo FW, que é o Flash Welding. O processo Flash Welding é um processo pouco utilizado, é um processo pouco difundido, mas é um processo com boa qualidade na soldagem. Então, frente a essa necessidade, essa demanda, quando encontrei um amigo, ele me explanou um problema que ele estava vivendo no trabalho, lá no Dique Seco, em Santos, onde ele me externou que esse problema já estava se agravando, onde eles estavam tendo muitos problemas com trincas, poros e inclusão de escória nas soldas. Aí eu solicitei para ele a possibilidade de fazermos o nosso trabalho de conclusão de curso tentando a resolução desse problema, ou de repente até a diminuição das peças reprovadas no procedimento de inspeção pelo Departamento da Qualidade. Ele me autorizou e nós começamos a fazer um estudo. Fizemos a primeira visita, onde detectamos o problema que eles estavam vivendo, levantamos os dados e começamos a fazer a nossa análise. E chegamos à conclusão que isso aí poderia ser muito bem resolvido com o processo de soldagem Flash Welding, que é o processo FW. Isso daí nos trouxe bastante alegria, porque em busca de algumas literaturas, que são muito poucas, as que tem em português, nós nos deparamos com uma tese de doutorado do Porcaro. Ele é de 2019, onde tem como título Efeito da soldagem elétrica por centelhamento na microestrutura, propriedades mecânicas e resistências à fadiga de um aço para trilhos ferroviários, análise experimental e numérica. Então, analisando o trabalho dele, lá na página 161, no capítulo 6, ele fala que o metal base atendeu às especificações de composição química e propriedades mecânicas exigidas para um grau intermediário. Resultados de inspeção visual, caracterização macrográfica e ultrassom indicam a ausência de descontinuidade nas juntas soldadas. Isso daí nos trouxe bastante alegria, porque era exatamente isso que nós estávamos buscando para a solução do problema vivido lá no Dique Seco. E isso daí, nós começamos a nossa análise e a nossa linha de trabalho em cima da mesma linha que o Porcaro também seguiu. Então, quando nos deparamos com a tese de doutorado do Porcaro, nós vimos que era bem possível que nós conseguíssemos ter êxito na nossa pesquisa, no nosso trabalho. Então a gente se aprofundou cada vez mais. Nós fomos em busca de algumas normas internacionais, por exemplo, a AWS, a AREMA e a norma EN, a 14587, que é uma norma europeia. Então, em cima dessas normas, em cima desse trabalho e com alguns outros documentos que a gente conseguiu, documento da Vale, documentos técnicos de parâmetros de qualidade, parâmetros de máquina, que a gente conseguiu com a Vale e com a CSN, né? A gente conseguiu parametrizar de tal forma uma solução e a gente escreveu essa solução. Então, nas considerações finais aqui, nós falamos qual foi o caso analisado, como que foi a nossa busca, né? Nos casos analisados e testados, nos deparamos com um produto final com as propriedades esperadas, ou seja, esperávamos depois das soldas executadas que as mesmas apresentassem menor quantidade de descontinuidade, menor quantidade de inclusão de escória e com um aspecto visual limpo e uniforme. Tais descontinuidades são ocasionadas devido à oxidação da poça de fusão, entre outros parâmetros já citados. Então, como o processo Flash Welding ele não tem poça de fusão, porque a poça de fusão o que é? É o derretimento do metal de base para efetuar a ligação entre as duas juntas, que é a junta das duas faces das peças que estão sendo soldadas. Então, como não há elementos de adição, não há material de adição, há somente a fusão entre os dois materiais. Então isso daí exime a possibilidade de oxidação e inclusão de escória ou qualquer tipo de outro
de outra não conformidade na poça de fusão. Isso daí já exime quase 100% dos problemas que nós estávamos detalhando. Então, seguindo aqui na nossa conclusão, os parâmetros já citados, né, pelo fato do procedimento analisado ser isento de uma poça de fusão, como eu falei, né, e não haver deposição de material de base. Não tem poça de fusão, não tem metal de base, não tem material de adição. E o resultado foi surpreendente ao verificarmos que as nossas expectativas foram alcançadas. A região soldada apresentou uma solda limpa e isenta de descontinuidades, como apresentado na tabela 2. Se nós voltarmos lá na tabela 2, a gente vai ver que ali o controle de ultrassom que foi feito, não foi feito somente o controle de ultrassom. Fizemos um ensaio de ultrassom, fizemos um ensaio de líquido penetrante e um ensaio visual de solda, né, nas chapas de 1/8 até meia polegada, em 5 amostras de cada espessura. E quando foi feito o processo de soldagem por eletrodo revestido, ele apresentou quase que 100%, ou melhor, 100% de reprovação nas chapas mais finas e 100% de aproveitamento na chapa mais grossa. Isso daí se inverteu no processo por centelhamento. Então a gente pode ver na tabela 2 que as mesmas chapas, com a mesma quantidade de amostra, a gente teve 100% de aproveitamento. Somente na chapa mais grossa, que foi de meia polegada, que a gente teve 2 não conformidades, 2 reprovações. Então isso daí nos deixou muito satisfeitos, porque a gente viu que uma solução que foi estudada por Caro, nós também chegamos à mesma conclusão, tá? E aí gera-se uma pergunta: por que implantar um controle de qualidade? Então, segundo Weiner, entre os problemas operacionais que podemos encontrar em chapas soldadas estão os seguintes: o material de base pode ser inadequado quanto à composição química ou às propriedades mecânicas, o projeto pode ser inadequado, o projeto de solda pode ser inadequado, a capacitação dos soldadores ou dos profissionais que estão fazendo a verificação, a inspeção, pode ser insuficiente. Pode ser que as pessoas não estejam devidamente capacitadas e qualificadas. A utilização de equipamentos de soldagem pode estar inadequados, ou seja, o soldador pode estar utilizando uma máquina para um procedimento errado, ou então a calibração, a ferição, a configuração da máquina pode estar errada. A utilização de equipamento de soldagem pode estar inadequada, a execução inadequada ou ausência da mesma, ainda que dos controles de tratamento pré ou pós soldagem, pode ser ineficiente. O controle de rastreabilidade da junta soldada, ou seja, você não tem uma rastreabilidade adequada, você não sabe qual metal que você está usando, você não sabe quem soldou. Então isso daí é muito problemático para um setor de controle de qualidade, porque ele precisa da rastreabilidade. E isso então facilitou demais a vida dos colaboradores, do pessoal do controle da qualidade, porque menos problema, menos retrabalho, menos custo, ou seja, tudo melhora, tudo melhora. A garantia de que o que está sendo feito está de acordo com a norma, de acordo com a qualidade interna, isso daí é enorme, então não há retrabalho nas peças. Na tabela 3, nós temos ali os dados de referência para controle de qualidade de soldas. Esse dali é uma tabela que a gente usou as fontes de dados da AREMA, da AWS e da norma europeia, além da CSN também, tá? Do documento da CSN. A gente fez uma parametrização visando a chegar num número comum, tá? Para que pudesse ser utilizado. Ou seja, o que é aceitável em degrau de rebarba, na quina viva da rebarba, sulcos na rebarba, empeno vertical, empeno horizontal, desalinhamento, o aspecto visual, ultrassom, o magnaflux, a flexão, a dureza, a microestrutura e macroestrutura. Então tudo isso aí tem que ser levado em consideração para a gente chegar num denominador comum do que é aceitável e o que não. Porque não adianta cobrar um máximo e nem cobrar um mínimo, né? Então tem que ser algo plausível e factível, porque se for algo muito difícil, a empresa não vai aceitar. Já na tabela 4, o ciclo recomendado pela AWS para o controle de qualidade das juntas soldadas. Ali nós colocamos e dispusemos à empresa quais são os parâmetros que são recomendados pela AWS. O
controle de qualidade proposto para o processo de soldagem flash welding. Então foi feito desenvolvido uma tabela, né, para controle de qualidade que foi proposto ao novo processo de soldagem. Ou seja, na pós-soldagem e no pós-esmerilhamento, o que vai ser verificado? Ali tem os parâmetros, as ferramentas que vão ser utilizadas e o que está especificado e qual que é o ciclo, a cada quantas vezes que vai ser feita essa verificação. Na tabela 7, nós mostramos lá o controle de qualidade das ferramentas e instrumentos para fazer a análise. Então não adianta nada a gente colocar que vai ser feita a inspeção e não colocar como vai ser feita essa inspeção e qual que é os aparelhos, as ferramentas que vão ser utilizadas para se fazer essa inspeção. Na tabela 8 já são as ações corretivas e preventivas para os casos de desvios. Então, se acontecer algum desvio, qual vai ser a tratativa que vai ser utilizada? E para finalizar, as nossas referências, que estão dispostas todas na última página, na página 26 do nosso trabalho. E é isso, essa é a nossa apresentação. Já quero agradecer a Deus pela vida de todos os integrantes que estiveram juntos nesse desafio e por ter nos ajudado a transpor todos os obstáculos encontrados ao longo do curso. Agradeço também a minha esposa e filhos que me incentivaram nos momentos difíceis e compreenderam a minha ausência enquanto eu me dedicava a esse trabalho. Agradeço também aos demais cônjuges dos integrantes desse grupo que entenderam o empenho de cada um para que chegássemos a esse momento, e também agradeço a nossa orientadora que teve todo o carinho em nos conduzir, melhorando o nosso entendimento, garantindo assim essa apresentação. A todos vocês, os nossos sinceros, muito obrigado.